Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Maravilha, é isso aí, minha gente. Estamos juntos e juntos com Jesus. Nós somos mais fortes e mais do que vencedores. E já como profeta aqui nesta manhã, já queremos declarar, profetizar 31 dias de bênçãos. Que o favor de Deus e o favor dos homens venha sobre a sua vida. Declaramos este mês de julho o mês de um grande crescimento espiritual, de um grande mover sobrenatural, de um avivamento espiritual no teu espírito, na tua alma, na tua vida. Declaramos e profetizamos um tempo de colheitas, uma colheita sobrenatural que você vai colher em alguma área da sua vida. Estamos iniciando hoje a nossa jornada da fé dos 31 dias de julho e lançando aqui o livro de Provérbios, para que você que nos acompanha aqui possa estar lendo aí na sua casa, na sua Bíblia, o livro de Provérbios neste mês de julho. O livro de Provérbios, ele contém 31 capítulos e hoje é dia 1º de julho. Se você ler hoje, dia 1º de julho, o primeiro capítulo, daí amanhã você lê o capítulo 2 e assim sucessivamente até o dia 31. Se você fizer isso, terminando o mês de julho, você vai ter lido um livro da Bíblia, ou seja, o livro de Provérbios. Esse projeto foi lançado aqui já há mais de 10 anos atrás, ou pelo menos uns 10 anos atrás. Veio essa ideia, veio essa inspiração e lançamos aqui e por isso a gente continua todo mês de julho. Nós fazemos essa campanha aqui pelo rádio, pelas plataformas digitais e, é claro, também pelo nosso canal no YouTube. Inclusive, se você já é inscrito no nosso canal, não esqueça de visitar o canal hoje. Se você não é inscrito, se inscreva no Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Sabe por quê? Porque hoje pela manhã já foi colocado no canal do YouTube o capítulo 1 que Deus me deu a graça de gravar com a minha voz os 31 capítulos. Eu gravei os 31 capítulos, né? E agora já está lá. Você vai poder ouvir. Se você vai assistir na televisão, você vai poder ouvir e sai a letra, sai os caracteres ali do texto bíblico, né? Então, você vai poder ouvir. Então, você vai poder ler e ainda ouvir, se quiser, pelo canal do YouTube. Ficou sensacional, né? Eu quero agradecer demais aí o meu amigo, meu irmão de fé, o pastor Daniel Muniz, né? Que tem sido uma bênção em nosso ministério. Ele faz parte dessa grande obra de evangelização e ele tem ali abençoado o canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, né? E graças a Deus a gente faz a nossa parte, ele faz a parte dele e assim a obra prossegue debaixo da bênção e da unção do Espírito Santo. Então, se você já sabia de tudo isso, então vamos nessa jornada, nessa caminhada. Se você me ouve pela primeira vez e não sabia, então agora você está sabendo, tá certo? Mês de julho, estamos aqui dia 1º de julho de 2025, lançando aqui então. Então, a tarefa é essa, você vai ler. Leia aí na sua casa, no seu escritório, reserva um tempo para você ler com calma. E eu dou a seguinte sugestão ou conselho, né? Aqui, tipo, uma Bíblia. Também é importante você ter uma caderneta, ou uma agenda, ou um caderno, e uma caneta. Você lê e faz anotações, porque o Espírito Santo certamente vai falar com você. Ele vai ministrar sobre você. O nosso professor, por excelência, é o Espírito Santo, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente ouviu ou daquilo que a gente leu das Sagradas Escrituras. E Deus vai falar com você. E aqui, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã pelo rádio, a gente vai estar também compartilhando, né? A gente não vai estar pregando em cima do livro de Provérbios necessariamente, mas vamos utilizar cada dia um trecho bíblico de Provérbios e comentar, compartilhar. E queremos que você também, né? Que você também, tendo alguma experiência legal, que você possa passar para a gente, se for possível, por escrito, e algumas pérolas que você passar para a gente vai pincelar aqui e no final do mês a gente faz um resumão aí do banquete da sabedoria, o banquete da sabedoria. Inclusive, ontem nós temos o Instagram,
que é uma rede social bacana, que se você tem, você pode seguir a gente lá, é Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. E lá no Instagram, nós colocamos ontem o banner, né, um banner divulgando aí esse movimento espiritual, esse projeto do mês de julho, tá certo? E então tá lá. E se você tem o WhatsApp, a gente colocou também no status aqui do WhatsApp, você pode ver, você pode copiar e passar para frente também, né? E se você quer, pastor, eu quero o banner aí que o senhor tá falando de divulgação, aí dá para divulgar pelo WhatsApp. Se você quiser, você pede aí, que a gente manda no teu WhatsApp aí, e vai ser bem bacana, e eu tenho certeza disso. Então, nós estamos com muitas expectativas. Eu sinceridade, eu tô com muita alegria, com muita garra, muita fé, muita vontade, sabe? E eu tô com uma certeza absoluta que vai ser um mês incrível. Deus ministrará, sabe, sobre nós uma unção de sabedoria. E a gente vai falar um pouquinho, caso dê tempo aqui, justamente da importância, né? Tem um livro da Bíblia chamado Efésios, ele fala, Paulo ensina sobre, para que Deus nos dê o espírito de sabedoria e revelação. Se der tempo, a gente comenta um pouco sobre isso, e vai ser muito importante realmente esse movimento espiritual. Vamos orar por vocês, né? Vamos compartilhar a palavra e vamos que vamos. E uma coisa eu te digo, eu tenho certeza, se você fizer a sua parte, pode ter certeza, Deus faz a parte dele com certeza. A parte de Deus, na realidade, já está tudo pronto, né? Mas é muito bom. Sabe por quê? Quando você lê, é bom para a memória, a leitura, você ler. Quando você reflete o que está escrito ali, né? Então é muito importante. E Provérbios, realmente, a gente vai aprender muita coisa e vai ser forte o agir de Deus. E já declaro aqui pela fé em nome de Jesus que venha sobre você um tempo de crescimento espiritual, um tempo de sabedoria, de revelação do Espírito Santo sobre a tua vida. E vamos juntos, com muita fé, com muita alegria, porque toda fonte de sabedoria e conhecimento está em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o bom pastor, Jesus é o mestre dos mestres, Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso pastor, ou seja, Jesus é tudo para nós. E quando você lê Provérbios, você vai ler sobre Jesus, porque ele é a nossa fonte de toda a sabedoria. E Salomão escreveu, mas quem deu sabedoria para ele foi o Espírito Santo, foi Deus, entendeu? Então Salomão foi apenas um instrumento nas mãos de Deus, mas foi o Espírito Santo que o iluminou, o capacitou, e dando sabedoria e dando conhecimento para aquele homem que foi um grande rei de Israel, tá certo? Então vem com a gente, o nosso WhatsApp, para você dar o seu bom dia, pedir oração, ou apenas dizer: estou ouvindo vocês em tal lugar do Brasil ou do planeta Terra, em outro lugar aí. O nosso WhatsApp 99-615-5162, 99-615-5162. Repetindo, o WhatsApp exclusivo do Agindo Deus, 99-615-5162. O código de área é 41. Graças a Deus. Na técnica está com a gente o Marco Antônio, né? Graças a Deus, um friozinho, uma chuvinha bem fraquinha, mas estamos com vida, isso é o que interessa. Estamos aqui debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Então, ao meu lado aqui, como sempre, minha fiel companheira, pastora Eva, esposa, mãe, terapeuta, mulher de Deus, traduzindo, nós dois servos do Senhor, servimos a Deus e estamos aqui para servir você, ensinando princípios da palavra de Deus. Então, vem com a gente para esse movimento espiritual. Bom dia, pastora Eva, seja bem-vinda sempre. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos também vocês nesta manhã. É muito bom ter sabedoria, entendimento, conhecimento para tomar aí todas as decisões que precisamos tomar dia após dia. Decisões na família, decisões no trabalho, isso mesmo, decisões aí na saúde, qual o desenvolvimento, a capacidade, aquilo que Deus colocou tudo nas suas mãos. Você precisa dessa sabedoria, nós precisamos dessa sabedoria. E essa fé que nós falamos aqui todas as manhãs, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele dá. Ele não tem filhos privilegiados. Deus dá a todos que o buscam, a todos que pedem, aqueles que se aproximam dele,
precisa crer que ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Louve ao Senhor nesta manhã, pega aí o seu copo com água, os seus documentos, tem uma causa impossível, pega aí o seu documento que representa essa situação e nós vamos orar com fé, e Deus é o Deus poderoso para realizar infinitamente mais. Vamos gerar vida em vidas nesta manhã. Muitas pessoas estão precisando aí reconhecer Jesus como seu Senhor, Salvador e Libertador. Quando você reconhece publicamente quem Ele é na sua vida, as demais coisas serão acrescentadas. Ele vai acrescentando, Ele vai colocando à medida que você dá o passo de fé. Isso que nós fizemos há muitos anos atrás. Demos o passo de fé. É pela fé. É pela fé, não é pelo que você vê. Quando você crê naquilo que ensinam para você, você vai com confiança na sua vida, no seu caminhar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Então, a luz é a palavra, ela vai iluminar os seus passos. Ela vai dar direção. Você não vai andar num caminho escuro. Ele vai iluminando à medida que você vai dando o seu passo de fé. Você dá um passo, Deus dá dois. Você dá dois, Ele dá quatro. Ele sempre vai nos surpreender. Então, nosso convite é: ande com Cristo, ande com Deus, ande com quem sabe tudo, ande com o Pai, que é o nosso Senhor, Salvador, Libertador, que morreu por nós, para que você tivesse vida, para que nós tivéssemos aí essa vida feliz com Deus, independente das situações, independente daquilo que você está vivendo, que nós estamos vivendo. Então, louvai a Deus nesta manhã. Louve a Deus com as suas atitudes, com o seu comportamento. Louvar a Deus é agradecer a Deus, é engrandecer o nome dEle, reconhecer que Ele é Deus na sua vida. Você está louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Com essas palavras, pastora Eva declara aí um dia muito próspero, pastor Edson, uma bênção grande. Vamos para a oração já, pessoal. Prepara o seu copo com água, tá? Eu já separei o meu aqui, entendeu? Separei meu copo com água, separa o seu aí também, suas fotos para a oração. E já vamos entrar no momento da prece, a oração da terça-feira, 1/7. Mas tem aqui o meu amado amigo, irmão de fé, o Clarence Williams, mandou aqui a sua reflexão. E ele já está na visão aqui, do Provérbios, né? E ele mandou aqui uma reflexão bacana, né? Deixa eu ler aqui antes da oração. Ele escreveu assim: o primeiro capítulo de Provérbios nos convida a refletir sobre a importância da sabedoria. Ele começa revelando o seu propósito: ensinar prudência, disciplina, entendimento e o temor do Senhor. Logo em seguida, nos mostra que a sabedoria está disponível. Ela clama nas ruas, ela chama por nós, mas nem todos estão dispostos a ouvi-la. Quantas vezes ignoramos conselhos, alertas e até a voz de Deus, preferindo seguir nossos próprios caminhos? Provérbios nos adverte que a sabedoria rejeitada traz consequências, mas também nos convida: quem a buscar encontrará direção, proteção e vida plena. Provérbios 1:33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Ouvir a sabedoria é escolher andar com Deus, viver com propósito e evitar sofrimentos desnecessários. O início da sabedoria é o temor do Senhor. E esse é o caminho da verdadeira paz. Que nessa terça-feira você abra o coração para ouvir, aprender e caminhar com sabedoria. Que lindo, né, pastor? É tão bom, né, essas reflexões, né? E vamos orar, se você tiver um comentário antes da oração, e daí a gente entra em oração, prepara aí esse momento de fé, esse momento tão importante. Nosso ministério, ele tem duas colunas fortes, é palavra e oração. É muito importante você iniciar já essa campanha de fé desses dias de julho, edificando algum projeto que você precisa alinhar aí na sua vida.
A sabedoria, ela edifica a sua casa física, sua casa espiritual, sua empresa, porque você fica muito tempo na sua empresa, pouco tempo na sua casa, na nossa casa. Então, faça com propósito. A sabedoria edifica a sua casa e ela levanta colunas. Então, quais as colunas que estão caídas aí na sua casa, na sua empresa, na sua vida, na sua saúde? Então, comece com fé, mas com propósito. Tudo que fazemos precisa ter foco, propósito, alinhamento, coluna, responsabilidade. Não é mais o mês de julho, é o mês de julho. Não é mais um dia, é o dia em que Deus vai surpreender aqueles que o buscam verdadeiramente. Então, aquele que se aproxima de Deus em um propósito, em um alinhamento, em um projeto, precisa crer que ele existe e ele vai mexer nas suas estruturas. Tem que ter virada, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Senão será apenas uma leitura. E não é esse o foco, não é um livro, não é uma revista, não é um jornal, não é uma leitura, é uma meditação. A meditação, ela traz mudanças e transformações aí na nossa vida. Meditar é ler e entender e compreender e praticar. Então, eu preciso praticar aquilo que eu entendi. Então, se você lê, mas não entende, alguém tem que explicar. E alguém explica e depois você coloca em prática. Muitas pessoas não estão com a vida transformada, porque ela não medita, ela só lê. Só lê. Lê, mas não muda nada. Passa ano e vira ano e aquela palavra não entrou naquele coração. Ano passado, quando você leu o livro de Provérbios, você estava com um tipo de problema e aquele problema já foi resolvido. E hoje você lê de novo e você tem outras situações, não é verdade? Então, a palavra ela se renova a cada manhã, a cada dia. Então, ela vai de encontro ao particular, à sua necessidade. O individual, ele cura aquela ferida que está lá escondida, ele vai de encontro àquele ponto traumático, aquela situação que precisa ser resolvida e foi colocada de lado. Então, faça com propósito. Eu já peguei meu propósito de hoje. Então, eu comecei com um propósito. E é assustador, porque depois que você recebe, você diz, puxa vida, como que aquela pessoa recebeu aquilo? Porque ela pediu, ela bateu, ela colocou naquela campanha do mês de julho, naqueles 31 dias, aquele pedido. Por isso que Jesus pergunta, né? O que queres que te faça? Porque ele sabe que o ser humano, ontem ele queria uma coisa, hoje ele quer outra, amanhã ele já não quer mais. Então você tem que ter perseverança. Perseverança. Contínua, em movimento. Não desista. Não, pastora, nessa campanha de julho eu quero a libertação do meu marido. Nessa campanha de julho eu quero a libertação do meu filho. Nessa campanha de julho eu quero a libertação das dívidas nas minhas finanças e eu vou continuar esse projeto #finanças. Ah, pastora, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Então, ore por nós. Ore por essa campanha de fé, de milagres, porque estamos nesse desafio junto com você. Ah, pastor, eu preciso de uma pessoa que está na UTI. Então, eu vou começar por essa pessoa que está no procedimento de um tratamento muito complicado, muito difícil. E vai até o fim. Entende isso? Então, quando você entra na presença de Deus, ele já respondeu. No mesmo dia que você entra na presença dele, ele já respondeu. A bênção ela já está pronta. Deus já visitou o seu futuro. Então, o problema não é Deus. Somos nós que não continuamos naquela fé. Fé por ouvir e ouvir a palavra. E cada dia Deus vai te dar um rema. Cada dia Deus vai limpando algumas coisas da nossa vida. Pastor Edson, eu creio muito que tem milagre chegando aí. Com certeza, é muito forte suas palavras, porque a gente sabe que a palavra, a Bíblia
A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém apenas, ela é. A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Pela graça de Deus, eu logo cedo, logo adolescente, ganhei da minha mãe uma Bíblia. Meu presente da minha mãe foi uma Bíblia. Uma Bíblia daquelas pequenininha, mas eu comecei a ler cedo. Então é muito bom você ler as Escrituras. E Deus fala através das Escrituras. Então hoje, nos dias atuais, tem muita gente sendo enganada, no meio cristão mesmo. Por quê? Porque eles não conhecem Bíblia, né? E vem aqueles falsos ensinando coisas esquisitas aí. Então, eu te dou um conselho, amigo, amiga, você que conhece a gente pela primeira vez hoje, quem sabe, leia a Bíblia, mesmo que você não tenha costume, não tenha hábito. Talvez você tenha hoje em hotel, por exemplo, você fica hospedado em hotel, geralmente a grande maioria tem ali um exemplar de uma Bíblia, né? Geralmente, né? E às vezes é Novo Testamento e Provérbios e Salmos, né? Mas então, leia, comece, aproveite essa campanha inicial de julho para justamente você criar esse hábito de ler as Escrituras, de ler. Gente, porque isso que você falou bem, que tipo assim, às vezes a pessoa lê um ano e vai ler de novo, não é de novo. Acredito eu que você cresceu do ano passado para hoje. Se você continuou firme na fé, você cresceu espiritualmente, você está mais maduro na fé, você passou algumas lutas e venceu. Então a gente cresce, a gente evolui, a gente desenvolve, né? Então certos problemas é justamente para nos lapidar, mas nós temos que ter a palavra de Deus em nosso coração. Então comece isso, é para o teu próprio bem. É para o teu próprio bem que nós estamos aqui motivando você, encorajando você, incentivando você. E desde quando eu me conheço de gente, que eu comecei a entender a palavra, eu sempre motivei as pessoas a ler as Escrituras. Eu tive por um período da minha vida, mais ou menos, acho que uns 10 anos, eu fui professor na área de teologia, então eu ministrava, então eu gosto dessa área do ensino. E eu sempre pegava as turmas de primeiro ano, assim, que começava a estudar teologia, e sempre quando eu era a primeira turma eu falava assim, gente, vocês lêem Bíblia em casa? Vocês têm lido a Bíblia? Alguns diziam que não. Aí eu, carinhosamente, eu dizia assim, nossa, mas você vai fazer teologia para quê então? Se você nem lê Bíblia, não é? Então, às vezes, assim, a gente tem que entender, se você quer algo, você tem que começar lendo as Escrituras. Não importa, se você é um cristão, na minha opinião, você tem que ler. Se você não sabe ler, excepcionalmente, por algum motivo de saúde, sei lá o quê, então escute, ouça, aí é diferente, mas a maioria pode. Então, uma coisa que eu digo, não tenha preguiça de ler a Bíblia, não tenha preguiça. Eu não vou dar o nome aqui por uma questão familiar, mas é coisa boa, mas ontem conversando com uma pessoa que a gente ama demais, ele disse assim para mim, eu estou lendo a Bíblia, já estou no livro de 2 Reis. Eu falei, é isso aí, continua lendo as Escrituras, é muito bom. Então eu sempre incentivei as pessoas, por isso que Deus também tem nos abençoado aqui no nosso ministério, também através do rádio. Por quê? Porque nós estamos ensinando princípios da palavra, né? E a pessoa que rejeita a sabedoria, por tabela ela está rejeitando Deus, né? Porque Deus é a fonte da sabedoria. Então invista, nós vamos falar muito sobre isso aqui, não é? Nós vamos estar comentando, compartilhando, conversando com vocês. E agora a tua tarefa também é você ler, né? Você ler. E dou uma dica também, vou dar uma dica. Quem sabe tem uma pessoa, por exemplo, as pessoas assim mais de idade que talvez assim a gente não consegue ler. Assim, você tem em casa um filho, uma filha, uma neta, você chama e faz o seguinte, lê pra avó isso aqui. Tô até vendo uma avó fazendo isso. É isso, envolva ele, chama ele com família. Vem cá, vamos fazer uma dinâmica. Lê para ele, pega uma Bíblia aí, dá na mão desse jovem, desse adolescente, fala, lê pra avó, ou lê pro vô, ou lê pro tio. Você tá entendendo? Se você não tem essas condições de ler, pede para alguém ler. E não fique colocando obstáculo. Pastor, se eu pedir eles não vão ler, mas eu estou falando que eles vão ler, porque eu estou profetizando, irmão, em nome de Jesus. Para de ser pessimista, em nome de Jesus. Coisa que eu não gosto é pessimismo. Tem que ser otimista, tem que pensar coisa boa, porque é a palavra de Deus. Eles vão começar a ler sim, não obrigatoriamente, não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Mas eu estou falando como profeta aqui, que eles vão ter interesse. O Espírito Santo vai tocar no coração deles. Então isso aqui é muito forte, isso aqui é 100% espiritual, é 1000% espiritual. Isso aqui que eu estou falando é forte o agir de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus, e não negue a palavra de Deus, mas leia. Então se você entende essas coisas, não perca o seu tempo com bobagem. Vai ler a palavra que você ganha mais. Vai estudar a palavra, vai ler, vai orar. Tem duas coisas importantes, a palavra
sendo lida, meditada e também a oração. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem Bíblia de letra grande, letra pequena, em áudio, em vídeo, em história, do jeito que você quiser, tem. Então você não pode dar desculpas. E é muito lindo, é muito tremendo, porque você não vai ler, você vai meditar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. E quando você lê, você estuda, você medita, e o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Gente, sabe o que é isso? Fazer você lembrar quando você estiver lá com o seu amigo, com o seu diretor, com o seu colega de trabalho, no seu grupo de estudos da faculdade. Tem uma ouvinte que agora ela já se formou, mas ela disse assim que ela passava noites e noites estudando para um concurso, e um dia ela falou assim, eu vou ler a palavra como eu estudo essa apostila para o meu concurso. E a vida dela assim deu uma transformada, porque ela colocou em primeiro lugar, primícia, prioridade, a palavra de Deus. E Deus foi alinhando a vida dela de uma maneira sobrenatural. É isso. Então leve a palavra de Deus para o seu consultório, para o seu escritório, para a sua sala de reunião, sua sala de negócios. No momento de tristeza você vai ler, no momento de alegria você vai celebrar lendo um salmo por dia, um capítulo por dia, e Deus vai fazer algo assim impactante. Eu sempre digo que um de repente de Deus acontece na sua vida e você diz, como foi que eu falei isso para o meu gerente? O dono da minha empresa veio na minha sala pedir um conselho para mim. Quem sou eu? Quem é você? Você é cheio do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus. A sua patroa vai lá na sua sala pedir para você uma orientação. A diretora da escola vai lá na sala daquela professora cheia do Espírito Santo e vai te pedir uma orientação. Você não vai correr atrás de nada e nem de ninguém. Eles vão se conectar e buscar em você. Porque você é cabeça e não cauda, está em cima e não embaixo. Você vai ter uma paz, um refrigério. Seus alunos da escola vão falar para a mamãe, mamãe, a minha professora hoje fez algo sobrenatural. Quem é essa professora? Ela é cheia do Espírito Santo. Ou aquela mãe que levou aquela criança na escola e aquela professora ou aquela outra mãe estava desesperada, encontrou ela no portão da escola e houve algo sobrenatural, porque o Espírito Santo tocou. Ela nem falou nada, ela só deu um abraço, ela só olhou. Então, você entende isso? Que Deus faz com uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, cheia da graça de Deus? Você não precisa ler rápido, você não precisa ler correndo. Você pega um versículo por dia, um capítulo por dia, à medida da sua disponibilidade. Sabe? Aquela tristeza vai desaparecer, aquela agonia vai desaparecer, aquela depressão vai sumir. Vai sumir. Aquele medo de tomar decisões, você vai ter firmeza, você vai andar de cabeça erguida, você vai olhar para cima e não para baixo. Você vai ser cabeça e não cauda, não vai ter humilhação. Você que aluga suas casas, você que tem inquilinos, você que tem funcionários, você que tem pessoas que você é uma autoridade sobre aquelas pessoas. O seu rosto começa a brilhar, os seus olhos ficam diferentes, o seu sorriso fica diferente. Que é isso que você tem? É que nesse mês de julho eu comecei a ler o livro de Provérbios. E a pessoa vai falar assim, sabe que eu também vou ler? Ontem falamos com uma moça, ela disse assim, boa ideia, também vou ler, não é ideia, é revelação. Ela disse, eu vou ler também. Então você vai ter um particular, vindo diretamente dos céus. Você não vai ficar corrigindo os outros, você não vai ficar falando o que Deus falou para você. Deus vai falar para ela de uma maneira diferente. Você vai ser transformado e vai ser visível, você vai ser testemunha. Só que a experiência ela é individual, pastorento. Sim. Cada um vai ter a sua. Exato. Cada uma vai receber uma porção dobrada do Espírito de acordo com aquilo que você precisa, que eu preciso. Você entende isso?
Então, se você precisa alegria, a palavra tem. Se você precisa renovo, a palavra tem. Se você precisa de saúde, Isaías tem. Jesus fala na sua palavra, ela é alimento, ela é consolo, ela é renovo, ela é saúde, ela é inteligência, ela é sabedoria. E sabedoria é tudo isso. Sabedoria é tudo isso na sua vida. Pastora, eu preciso. Quantas vezes você entrou no avião, no ônibus, no Uber, em algum lugar e você começou a ler algo e uma pessoa ficou olhando assim do seu lado, querendo ler a capa do seu livro? Quantas vezes você entrou assim em algum lugar e você estava ali meditando e aquela pessoa do seu lado quis ver a capa? Que livro é esse que essa pessoa está lendo? Que livro é esse que a pessoa está lendo? As pessoas, ela tem sede, ela tem interesse, ela tem vontade em seguir alguém verdadeiramente. E Deus coloca você em lugares. Quem sabe você vai sentar lá num banco, lá no parque. Você vai começar a ler a palavra e alguém vai sentar do seu lado. Então você salva uma vida, uma pessoa. É isso que estamos crendo nesse mês de julho, que é muito poderoso, muito tremendo. Não tem frio, não tem calor, não tem chuva, não tem distância, não tem situações, não tem ambientes. Você vai mudar situações, você vai mudar ambientes conforme a sua vida sendo cheia de Deus. E Ele vai tirar alguns hábitos ruins, alguns vícios ruins. É o próprio Deus que vai tirando, que vai limpando, que vai trabalhando em nós. Exatamente. E tudo isso que estamos aqui compartilhando com você, a gente usa o termo o banquete da sabedoria. Onde há sabedoria, há provisão. Onde há sabedoria, há direção, há suprimento. E eu estava observando aqui o capítulo 1, por exemplo, quando você vai em Provérbios, capítulo 1, já nós vamos orar, mas antes da oração você já vai ser curado ouvindo esses comentários aqui, esses ensinamentos, né, da palavra. Então tem gente sendo curada agora. A palavra tem poder. A palavra tem poder terapêutico, espiritual, de cura, de restauração, de milagres, né? Então um resumo aqui para a gente orar. A gente vê primeiro que Provérbios capítulo 1, ele tem aqui seus 33 versículos, né? E se você ler um por um, e você começar a fazer uma breve meditação, você vai aprender muitas coisas. Porque o propósito aqui do livro, né, vamos assim dizer, é transmitir justamente sabedoria, instrução e entendimento. Essas três palavras aqui, ó, sabedoria, instrução e entendimento. Se você tem ali uma instrução de algo, mas se você não entende, porque, veja bem, você recebe uma instrução, certo? Aí você tem que entender aquela instrução. Você entendendo aquela instrução, você vai colocar em prática. Então aí a sabedoria está em ação. Se você recebe uma instrução, você não entendeu nada, como que você vai pôr em prática? Então esse é o detalhe. E entendendo que Deus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo que vai nos dar o quê? Sabedoria. O Espírito Santo que vai nos convencer. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então a palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. Só da pessoa ler, mesmo que ela não entenda nada, ela já está lendo. Não é um livro qualquer. É as Sagradas Escrituras. É o livro que Deus deixou para a gente aqui, né? Para a gente ter um GPS, um norte. Então a gente não está perdido, a gente está seguindo o caminho certo, que é Jesus Cristo, que Ele é a própria palavra, que Ele é a própria sabedoria. Entenda isso. Então aqui vai falar muito a importância da sabedoria e também do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é o temor, né? Uma pessoa que teme a Deus, né? A pessoa às vezes confunde temer a Deus com medo de Deus. Medo é outra coisa, né? Ter temor a Deus, né? Você ter essa reverência, mas a reverência tem que partir dentro de você, do seu ser interior, né? do seu ser interior, do seu espírito, da sua alma, dentro de você. Então, a gente vai ver em Provérbios também que há aqui um contraste entre os sábios e os insensatos. Ele fala que o sábio, ele se interessa por mais sabedoria, e o insensato não. Então você vai ver coisas impactantes. E digo mais, quando você lê a Bíblia um período, e depois você lê de novo o mesmo texto, claro que ela se renova a cada manhã.
Então não tem como. Eu lembro quando eu lia lá no início, com os meus 14 anos de idade, né? Eu lia, tinha coisas que eu não entendia. Mas eu fui aprendendo, eu estudei muito, né? A gente sempre foi criado assim no estilo escola bíblica, né? De estudar mesmo, né? A gente ganhava ali uma revista, né? E tinha o tema do domingo, e durante toda a semana tinha vários subtemas para você estudar durante a semana, né? E a gente estudava. Se chegava lá na escola para estudar a Bíblia, no caso na escola bíblica, o que acontece? Se o professor não tivesse estudado, a gente descobria. Porque tem professor que é folgado, ele não estuda, aí tem aluno, sempre vai ter um aluno mais ali que estuda, né? Não estou fazendo crítica, mas é uma maneira de o pessoal pensar que o povo não estuda, né? O povo lê, né? Então eu lembro que a gente estudava ali. Então a gente vai aprendendo a palavra, vai aprendendo. Então quem aprende os princípios da palavra vai ter luta, vai ter problema, claro, mas só que você vai encará-los diferente. Tem uma diferença gigantesca quando você enfrenta um problema sem sabedoria de Deus. Ou com sabedoria. Se você tem a sabedoria, é mais fácil. Se você não tem, você se sente assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí entra o desespero, entra uma ansiedade, tantas outras coisas, né? Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Então tudo que estamos falando aqui são textos bíblicos de outros livros. Sim. Por isso que você tem que entender que a Bíblia é sensacional. A Bíblia é uma biblioteca, porque ela tem 66 livros. Graças a Deus. Por isso ensinamos você a valorizar aí a sua família. A sua família, os seus avós, os seus pais, os seus tios. São pessoas que têm o quê? Sabedoria. Você já ouviu essa frase? Hoje eu vou lá na minha avó porque minha avó tem uma sabedoria. Eu vou contar para ela um problema, ela vai me dar uma direção, porque a minha avó, ela tem uma sabedoria, não é assim que você diz? Olha, pastor, ontem eu fui na minha tia conversar com ela um problema, mas a minha tia tem uma sabedoria e ela alinhou um pensamento ruim e eu já entendi. Então o sábio, você tem que andar com o sábio, você tem que andar com o sábio. O sábio é aquele que aprende com o erro do outro, o inteligente. Ele tem que errar para aprender, mas o sábio não. Ele vê o outro errando e ele olha com sabedoria, entendimento e ele já olha assim, aquilo ali é uma coisa muito feia. Eu já estou aprendendo, nem vou praticar aquilo, isso é sabedoria. Aquele relacionamento ali está ruim, eu já estou vendo. Então ele enxerga como Deus vê, porque ele é cheio, ela é cheia de Deus. Então tem uma frase que veio à minha mente esses dias que eu tenho ensinado para os meus alunos assim: quanto mais responsabilidade, mais sabedoria você precisa. Quanto mais responsabilidade, olha, você é mãe, você é pai, você é trabalhador, você tem funcionários, você tem pessoas que você é uma autoridade sobre aquelas pessoas, você está em evidência. Sempre alguém vai te procurar e você precisa do quê? Sabedoria. A sua esposa vai te procurar, você precisa de sabedoria. Os seus filhos vão te procurar, você precisa de sabedoria. A sua vizinha vai procurar você para falar algo que está vivendo, acontecendo, você vai precisar de sabedoria. A sabedoria, ela edifica uma pessoa. Mas você vai falar como Deus falaria. Como a palavra diz, não como você acha, não como você pensa. Eu acho que você deve fazer assim. Não é o que você acha, não é o que você pensa. A palavra diz com sabedoria, entendimento, que se você for por esse caminho, você não vai vacilar. O próprio Deus vai te defender. Então, a palavra, ela não volta vazia. Doa quem doer. Passa ano e vira ano, a palavra se renova a cada manhã, mas a sua opinião não. Hoje você pensa uma coisa, amanhã você já não pensa mais aquilo. Então não é o que eu acho, não é o que eu penso. A Bíblia diz, a palavra de Deus que me alimentou quando eu passei por uma situação dessa, ela renovou as minhas forças e Deus me deu uma sabedoria para resolver uma situação de uma dívida, de um conflito no casamento, um conflito com os filhos, um conflito com o funcionário, um conflito na empresa, uma decisão, que curso você vai fazer. Aquele jovem vai te procurar e vai falar assim, estou em dúvida
que curso que eu vou cursar? Eu estou pronto para entrar na universidade, mas eu tenho 3 aqui, eu estou em dúvida. Então a sabedoria entra em ação e aquela pessoa, pastora Edson, como uma ouvinte mandou um áudio essa semana, e ela se surpreendeu, porque a sabedoria entrou em ação e aquela filha tomou uma decisão sábia, de adulto, de inteligência, não de criança, sabe? Então diga, a sabedoria entrou na minha casa e ela vai edificar 7 colunas. A sabedoria entrou na minha empresa e vai edificar 7 colunas. As colunas que estão caídas nos relacionamentos. Coloque, anote tudo isso. E você vai dar o testemunho, o depoimento, como Deus vai mudar o jeito de pensar, de falar, as atitudes. Provérbios vai mudando a nossa vida. Exatamente. Então, nós vamos orar daqui a pouquinho. Vai entrando nesse clima. Você tem que aprender a entrar na atmosfera. A atmosfera da fé. A atmosfera do Espírito Santo. A atmosfera da fé. Você cria uma atmosfera. Sim. E ouvindo a palavra. O texto que eu falo muito aqui é o famoso Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Faça uma experiência. Esse mês de julho, a gente está iniciando hoje dia 1º, faça uma experiência. Pare de falar negativamente, pare de falar mal dos outros, pare de criticar as pessoas e fale só das coisas de Deus e ore mais. Faça um propósito, você vai ver como a tua vida vai melhorar, como diz, da água para o vinho, vai mudar. Então é um desafio, eu sei que você não faz isso, mas sempre vai ter alguém que faz. Então pare, faça uma experiência, 31 dias, você não vai falar mal de ninguém. Você que gosta de falar mal dos outros, né? Você não vai mais fofocar. Durante 31 dias eu não vou fofocar mais, né? Estou dando um exemplo aqui porque sabedoria é isso, é tocar na ferida de alguma coisa, né? Então, se você é casado, homens, tem homem me ouvindo aí, deve ter, né? Os homens casados, façam um propósito, né? Que esses 31 dias você não vai criticar a sua esposa, você só vai elogiar ela. Só elogiar. Mesma coisa com a esposa, né? As madames, né? Mesma coisa, né? Tem um maridão aí, 31 dias, não fala nada dele, pra ninguém, tá? Mas elogie ele, faça elogios. Não estou dizendo que você vai fazer qualquer elogio. Peça a Deus sabedoria. Espírito Santo, me dê uma palavra de sabedoria para elogiar o meu marido. É assim, peça para Deus, estamos falando de sabedoria. Peça a Deus. Tiago capítulo 1, verso 5, ele diz, olha, quem tem falta de sabedoria, peça para quem? Peça a Deus, que vai te dar generosamente. Então você tem que pedir para Deus. Então ore. Eu faço isso, eu não sou perfeito como um ser humano, mas estou buscando melhorar. Mas sempre oro. Esse dia eu estava orando e coisa que eu não conto nem para minha esposa, eu vou contar para ela agora e para vocês. Orando, falei, Senhor, me ajude a ser um marido melhor. Me ajude, porque a minha esposa ela é uma batalhadora, uma guerreira. Né, tudo que a gente faz junto, então é desafiador. Mas ela está junto. Estamos juntos, estamos rindo junto, chorando junto, se abraçando. É isso aí, é unido. É aquela história. Né? Às vezes você está numa fase de roer osso, mas quando tiver a carne, come junto. Né? Algo que eu estou dizendo como um exemplo. Né? É tipo assim. Né? Então é um alerta, inclusive, dentro do banquete da sabedoria, uma palavra para quem é casado ou quer casar, ou quem já é casado. Entender isso. Quando você casou, você fez 1001 promessas. Né? Se não fez 1001, mas pelo menos umas 10. Né? Diante ali do sacerdote, de um pastor, se você casou na igreja evangélica, ou do padre, ou do juiz de paz, né? No mínimo você fez, alguma desses líderes aí te deram uma benção ali, não é verdade? Então você prometeu fidelidade, na saúde, na tristeza, com dinheiro, sem dinheiro. Então cadê aquelas promessas? O mundo mudou, mas as promessas continuam. Aí tem que rever, é isso. Por que a sociedade está meio bagunçada? Porque sai dos princípios verdadeiros. Sai dos princípios, é como um trem, né, que tem ali a locomotiva puxando os vagões. Se ele sair do trilho, vai dar um acidente, sair dos trilhos. Então tem gente que estava indo bem, aí fica ouvindo fofoca, fica ouvindo mentira, fica ouvindo esses fofoqueiros aí e pessoas que não têm o Espírito Santo ainda, ou às vezes acha que tem, mas estão falando bobagem. Aí você sai do trilho da verdade, irmão. Então você tem que voltar para a verdade, que é Deus, que é Jesus, que é a palavra. E não adianta correr da verdade. Não adianta correr, meu irmão. Essa é a verdade.
Entendeu? Então, sabedoria é isso. Então, você vai pensar que esse mês de julho a sabedoria vai falar palavras mansas, suaves, vai ter de tudo que você imagina, mas é para nos consertar. Eu preciso melhorar cada dia. Todos nós precisamos. Entendendo? Todos nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do favor de Deus. E isso é a sabedoria de Deus, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, que é a fonte de toda a sabedoria. Sabedoria. Quando a gente fala aqui tanto da pessoa de Salomão, né? Mas por quê? Ele era um homem pecador igual a nós, entendeu? Só que ele foi escolhido por Deus para ser rei. A história dele é assim. Tinha lá o Davi, né? E daí Deus falou para Davi, Davi reinou 40 anos também de rei. E Deus falou, Davi, o teu filho Salomão que vai ser o seu sucessor e o Salomão que vai construir o templo. E Davi então preparou todo o terreno, conforme Deus ordenou, e já entregou tudo. Davi, quando entregou ali, conforme Deus foi dando a direção, né, justamente Davi já deixou o caixa gordo. Né, já tinha muita grana ali para construção. Só que Deus falou, não é você que vai construir, vai ser o teu filho Salomão. Então aí quando Salomão, com 20 anos de idade, agora como rei, ele tem um encontro com Deus. Ele tem uma experiência com Deus, ele num sonho, numa visão, tipo assim. E Deus fala com ele, Salomão, pede o que você quiser que eu vou dar para você. Gente do céu, você já pensou que coisa tremenda? Deus fala isso para você, pede o que você quiser. O que Salomão pediu? Eu quero sabedoria, porque eu vou governar o teu povo. Então Salomão sabia que era uma responsabilidade governar uma nação e governar o povo de Deus. Está entendendo? Então é sabedoria. Então o que está faltando em muitas pessoas? Essa sabedoria do alto, para liderar, para governar, para gerenciar, para discipular pessoas. Sabedoria de Deus, é sabedoria do alto. Então a Bíblia é o caminho, você lê a palavra de Deus. Então, quando a gente fala de Salomão, porque ele foi o escolhido de Deus, né? Mas ele pecou, ele errou, falhou também, mas Deus deu a ele sabedoria, certo? Então foi Deus que o capacitou, então lembre-se disso. Nunca esqueça disso. Por mais que você estude, faça faculdade, faça doutorado, tudo isso é importante. Mas não estamos falando dessa sabedoria aí que é importante. Estou falando de outra maior que essa, que é a sabedoria espiritual, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Você está entendendo? Aí com os estudos, que é importante também, mas cada um, né? Mas você tem que ter essa sabedoria. E eu vi aqui na Bíblia, Provérbios de Salomão, o tema principal aqui é princípios universais para a vida. Tem algumas palavras-chave aqui. Fala sabedoria, conhecimento, entendimento, instrução, temor do Senhor. São as palavras principais que você vai encontrar aqui nesses 31 capítulos, certo? E a gente vê aqui que Salomão, que escreveu a maioria dos provérbios, com exceção de um ou outro aqui, foi escrito por Agur e também pelo rei Lemuel. Mas a maioria foi Salomão. Ou seja, a ênfase aqui é entender que nós precisamos disso. Então muitas famílias estão desajustadas, desestruturadas, porque não tem a sabedoria de Deus. Então por isso que nós vamos orar para Deus fazer um milagre na sua família, a começar com você, no seu lar, na sua casa, sabe? E vou estender uma dica aqui, gente. Aí você faz se você quiser, tá? Eu não estou aqui falando que tem que ser assim. Estou dando ideia. Ou seja, você está na sua casa e tem mais gente que mora com você? Você não mora sozinho? Tem mais gente? Então, eu sei que hoje é um corre-corre, às vezes a agenda de enquanto um vai trabalhar, o outro está chegando no serviço. A gente entende tudo isso, a gente é um pouco sábio aqui para entender essas coisas. Mas entenda uma coisa, de repente você pode reunir a família, principalmente se você tem adolescente em casa, criança, né? Vá à mesa, né? Você deve ter uma mesa aí, algumas cadeiras, né? Vai à mesa, num horário bacana, cada um pega um exemplar da Bíblia, se assim for possível, né? Se não tiver Bíblia de papel, vai a que está no celular mesmo, né? E daí o que acontece? Cada um lê um versículo, cada um lê. Não é que alguém vai explicar, mesmo que você não saiba explicar, mas leia pelo menos. Aí de repente alguém ali, o Espírito Santo vai tomar alguém ali da família, né? E vai começar a explicar. De repente, meu amado e minha amada, você que tem um jovem em casa, um adolescente, de repente ele vai dar um susto em você, ele vai explicar coisas que você vai falar, meu Deus, eu não sabia que o meu filho, minha filha sabia disso. Né, pastor? Isso acontece. Porque às vezes essas pessoas que têm mais de idade pensam que os jovens estão lendo, eles estão lendo a Bíblia, pessoal.
O pessoal fica falando mal de jovem aí, fala mal não, pode falar mal de ninguém. A juventude aí, nós estamos fazendo nossa parte, inclusive eu quero a participação da juventude, essa galera aí de 15, 16, 18, 20 anos, 23, 25, sei que nos acompanham, jovens, onde eu estou indo aí de vez em quando, eu encontro outros em alguns lugares. Pastor, eu estou com 20 anos, mas estou só 10 e tal, com a minha mãe. Isso é uma alegria para a gente, por isso que a gente não para. E não vamos parar. Vamos ficar aqui até a volta de Jesus. Graças a Deus. E as crianças também, elas vão repetir você. Se ela ver você lendo, elas vão querer ler. Se elas verem você orando, elas vão querer orar. Então a criança, ela te repete, ela copia. Se você fala palavrão, ela fala palavrão. Se você mente, ela mente. Se você estuda, ela estuda. Se você tem um comportamento agressivo, ela fica agressiva. Porque ela está visualizando no seu desenvolvimento. Ela está em crescimento. Então, o que você pratica e ensina, tudo que ela vê, ouve, ela vai repetir você. É muito impressionante, porque se você ensiná-la nos caminhos do Senhor, elas serão transformadas pelo poder de Deus. E o inimigo, ele quer oprimir. Ele não quer que a criança aprenda nada, porque ele vai ser um jovem problemático, um adulto problemático. Então, essa fase, você que tem crianças em casa, já vai analisando isso aí. Você vai discipular, disciplinar, ensinar, capacitar, mentorear, abençoar. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Ensine. E você verá a glória, a graça, a presença de Deus agindo na sua família, na sua casa. Eu recebi uma criança na minha casa e a gente tem muitas bíblias de estudo, letra grande, letra pequena, de jovem, Bíblia jovem. E nós estudamos e ela disse assim, por que tantas bíblias? Ela nunca tinha visto, na casa dela não tem. E eu dei uma Bíblia para ela, ela sempre lê, ela me liga e fala, hoje eu li a palavra. E ela está lendo, hoje ela tem 7 aninhos. Ela está lendo e ela está aprendendo coisas incríveis. Então ela criou um hábito. E na escola dela também ensina, e ela está crescendo em desenvolvimento. Eu nunca esqueci essa frase. Por que essa tem essa? Por que essa? Para que tem essa daqui? Você estuda nessa? Você lê essa? Olha, queridos, você é um grande homem, você é uma grande mulher, mas faça discípulos. Ensine pessoas. Capacite pessoas. Eu dei o meu depoimento que eu tinha ido para a faculdade fazer uma prova de ônibus e eu recitei 3 salmos dentro do ônibus. E quando eu desci, uma senhora desceu atrás de mim, 62 anos. E ela me parou, estava uma chuvinha, e nós paramos ali. Ela disse assim, o que você recitou ali para aquele moço? Está escrito aonde? Gente, 62 anos, nunca ela tinha lido, ela não sabia. Está escrito aonde? Eu levei ela numa padaria, nós sentamos ali, tomei um café com ela e expliquei onde estava escrito. É maravilhoso, é magnífico. Deus vai te conectar com vidas. Deus vai te conectar com pessoas. Deus é incrível e Ele vai preparar situações que é uma responsabilidade sua. Olha, eu ganhei o dia. Aquele dia para mim foi magnífico, memorável, satisfatório. Foi cheio da graça de Deus e nós ficamos ali recitando, conversando e eu ensinei ela a ler a palavra de Deus. É isso que Deus faz com a gente. Maravilha. De repente chega. Amém. Vamos orar então, porque só está começando esse grande banquete da sabedoria. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua graça, teu favor e tua bondade, Pai, por ter nos escolhido, nos chamado para essa nobre missão de levar princípios da tua palavra, que tem sido bênção para nós, para a nossa família, e desejamos, como eu sei que o Senhor deseja também, que esta bênção alcance todas as famílias da terra, Pai. Ó Espírito Santo, nos dê capacidade, habilidade, sabedoria, discernimento espiritual, revelação, e que venha sobre nós e sobre os ouvintes o espírito de sabedoria e de revelação, para entender a palavra lida, Senhor. Libera o teu favor sobre os teus filhos e filhas,
Todos aqueles, ó Pai, que estão iniciando conosco esse projeto magnífico, extraordinário de ler a Tua Palavra e neste mês de julho dedicarmos também ao livro de Provérbios. Nesses 31 dias, serão 31 capítulos. Que esta informação chegue, Pai, para o maior número possível de pessoas e que venham se interessar, não só em nos ouvir, mas ter interesse de ler também, de ler. Que pessoas sejam curadas nesse mês de julho, inclusive da sua visão física. Pessoas que estão com dificuldade de enxergar. Talvez até vai ter que usar um óculos, mas nem o óculos está resolvendo. Então libera uma unção de cura na visão. Tu és o médico dos médicos. O Senhor curou os cegos. Chegava até o Senhor Jesus e o Senhor os curava. E o Senhor os curou de várias maneiras. Então, Senhor, cremos também que haverá cura física nesse período de leitura da palavra. Mas também cura a visão espiritual. Essa pessoa que até que enxerga com seus olhos físicos, mas espiritualmente está numa cegueira total, mas que neste mês de julho essa cegueira venha a ser tirada. Venha a ser tirada esse véu, essa cegueira espiritual que está na visão espiritual dessa pessoa, caia por terra em nome de Jesus. E seja um mês de salvação de almas, seja um mês de restauração de vidas, seja um mês de restauração conjugal, restauração familiar, restauração entre os pais para com os filhos e os filhos para com os pais. Que seja um mês que venha a sabedoria do alto, venha se manifestar em cada lar, em cada família e que haja conserto. Que esta palavra venha transformar vidas neste mês de julho e vidas venham se perdoar. A filha ou o filho perdoando o pai ou os pais perdoando os filhos, ou o marido perdoando a esposa perdoando o marido. Que venha ser neste mês de julho um tempo de grande celebração, de alegria, de paz, de saúde, de prosperidade espiritual, prosperidade física, prosperidade nas emoções e prosperidade também nas finanças, ó Pai. Abençoa a vida financeira de cada trabalhador, cada trabalhadora, cada empreendedor, cada empresário. Inclusive, tu sabes, Deus, que a semana passada nós focamos durante 5 dias ministrando sobre finanças e vamos continuar aqui dentro do livro de Provérbios também falando da importância de termos a sabedoria do alto para gerenciamento das finanças, para administração, para a liderança nos negócios, nas empresas, no ministério. Deus Todo-Poderoso, nós confiamos em Ti e cremos que se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido, que queremos estar debaixo da unção do Teu Espírito Santo, da sabedoria do Teu Espírito sobre nós. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torne um remédio espiritual. Abençoa os documentos da casa, do carro, da loja, chave, negócios, contas a receber, contas a pagar. Colocamos tudo no altar da oração. E que aquilo que precisa de sabedoria, dê a cada um, Pai, sabedoria para resolver esse negócio. Dê uma ideia, dê uma estratégia, Senhor. Porque eu tenho certeza que isso tudo está acontecendo e vai acontecer, vai ser um mês incrível. Nós confiamos em Ti, por isso que a nossa fé está em Jesus, o autor da vida. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, é aquele que é o bom pastor. Então nós somos pastoreados pelo Senhor Jesus, que prometeu estar conosco todos os dias. Todos os dias. Senhor Deus, nós cremos nesta palavra, cremos nesta oração, que o Senhor vai de encontro a essa mente, a esse coração, porque a Tua palavra é a água que lava o coração endurecido, que limpa a mente dessa pessoa e que haja mudanças, transformações de dentro para fora. Tira o alcoolismo, tira as brigas, as intrigas, as confusões, as enfermidades, arranca pela raiz este mal, essa alergia, esse vírus, essa bactéria, esse problema nos pés, nas mãos, queda de cabelo, alergias, enfermidades na pele. Em nome de Jesus, essa pessoa que passou por cirurgias, que está em recuperação, que ela possa se recuperar o mais rápido possível. Em nome de Jesus, abençoa os idosos nessa época, nesse tempo, cuida deles, livra, guarda essa pessoa que está cuidando de outras pessoas, essa pessoa que está em recuperação, essa pessoa que está ouvindo atentamente, vendo onde ela se encaixa nessas situações, esse que está recebendo Jesus como seu Senhor, Salvador, que haja libertação em nome de Jesus, Pai, que essa vida seja transformada.
que a palavra venha entrar neste coração e arrancar pela raiz todo o mal, em nome de Jesus. Abençoa os casais, que haja entendimento, que haja flexibilidade, diálogo, perdão, unidade, em nome de Jesus. Nós cremos e já te agradecemos pelos nossos agentes de Deus, as nossas colunas, nossos intercessores, nossos investidores, aqueles que fazem a obra de Deus acontecer através das rádios, das mídias, do canal do YouTube, todos aqueles que colaboram, que contribuem, que dão seu depoimento, que estão evangelizando, que estão ganhando almas, que estão investindo na tua obra, Pai. Te louvamos e te agradecemos que nesta manhã o Senhor levante colunas, levante pessoas que orem, levante pessoas que intercedem, que investem, em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém. Eu declaro, eu profetizo, a sabedoria entrou na minha vida, entrou na minha casa, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.